Minha irmã me acusou de algo horrível para proteger seu segredo, então eu perdi tudo, até que o investigador particular do marido dela encontrou algumas mensagens de texto que mudaram tudo. Meu relacionamento com minha família, especificamente meus pais e minha irmã, Jenna, não é próximo. Não nos comunicamos com frequência e por muito tempo, aceitei isso como o estado padrão das coisas. Existem razões para essa distância, que estão enraizadas em eventos que aconteceram muitos anos atrás. Por mais de uma década, não fui convidado ou compareci a nenhuma reunião familiar, incluindo feriados, casamentos ou outros eventos significativos. Este tem sido um arranjo mútuo, não dito, mas claro. Recentemente, algo mudou. Minha irmã Jenna e seu marido, Mark, tiveram um filho no ano passado e algumas semanas atrás, recebi um convite formal pelo correio. Era para a festa de primeiro aniversário do meu sobrinho. O convite veio diretamente de Mark. Eu conheço a caligrafia dele de um cartão de agradecimento que ele enviou uma vez por um presente de casamento que eu havia enviado anos antes. Receber o convite foi inesperado. Li várias vezes para ter certeza de que não estava enganado e estava endereçado a mim e era para um evento familiar. Depois de considerar por alguns dias, decidi que iria comparecer. Pensei que talvez tempo suficiente tivesse passado. Não esperava uma recepção calorosa ou uma mudança repentina em nossa dinâmica familiar, mas achei que aparecer era a coisa certa a fazer. Mark havia feito um gesto ao enviar o convite, e senti que deveria responder de forma positiva. Entrei na internet e encomendei um presente para meu sobrinho, uma coleção de livros infantis clássicos. Também solicitei um dia de folga do meu trabalho, o que foi aprovado. Não mencionei o convite a ninguém, pois não via necessidade e simplesmente me preparei para ir. Cerca de uma semana antes da festa, recebi um telefonema da minha mãe. Não nos falávamos ao telefone há anos. Atendi e ela começou a falar sem nenhum dos cumprimentos usuais. Seu tom era monótono e direto. Ela me disse que o convite que recebi foi um erro. Explicou que Mark o havia enviado sem consultar Jenna primeiro e disse que Jenna não estava confortável com a ideia de eu estar na festa. Minha mãe continuou, afirmando que minha presença criaria tensão e que seria melhor para todos os envolvidos se eu não comparecesse. Ela disse que estava me ligando para evitar qualquer constrangimento no dia da festa. Ela não estava gritando ou emocionada, mas suas palavras foram muito firmes. Ela não estava pedindo, estava me informando da situação. Ouvi tudo o que ela tinha a dizer sem interromper. Quando ela terminou, não discuti nem fiz perguntas. Apenas disse, eu entendo. E então, encerrei a ligação imediatamente. Logo depois, acessei o site onde havia encomendado o presente e cancelei o pedido. O reembolso foi processado no dia seguinte. Em seguida, abri a lista de contatos do meu telefone e encontrei o número da minha mãe e o bloqueei. Fiz o mesmo com o número do meu pai e com o número de Jenna. Não senti raiva, apenas senti que uma linha final havia sido traçada e não havia mais nada a dizer. Alguns dias depois, comecei a receber e-mails do meu pai. Seu primeiro e-mail foi curto e confuso, perguntando por que suas ligações não estavam completando. Quando não respondi, ele enviou outro. Escreveu que minha mãe lhe dissera que eu agora estava me recusando a atender suas ligações. Disse que eu estava me comportando como uma criança e sendo desnecessariamente cruel com minha mãe. Afirmou que ela estava apenas tentando agir como pacificadora e evitar uma situação difícil. Escreveu que minha decisão de bloqueá-los foi uma reação exagerada e que meu comportamento era a razão pela qual nossa família era tão fragmentada. Ele encerrou o e-mail exigindo que eu desbloqueasse seus números imediatamente e ligasse para minha mãe para me desculpar por minhas ações hostis. Não respondi a nenhum dos e-mails dele e não pretendo responder. Movi-os para uma pasta separada na minha caixa de entrada. Na minha opinião, a situação é simples. Eles deixaram claro que não sou bem-vindo. Aceitei a posição deles e ao bloquear seus números, estou simplesmente tornando a separação existente uma separação clara. Não vejo sentido em manter uma linha de comunicação com pessoas que me excluem ativamente da família. Eles parecem acreditar que eu deveria estar disponível para eles sempre que decidirem, mas que eu deveria permanecer invisível quando não me querem por perto. Eu não concordo com esses termos. Então, fui babaca cortar relações com meus pais e tornar nosso arranjo de longa data oficial e permanente. Atualização. Quero agradecer às pessoas que comentaram e ofereceram seus julgamentos. O consenso parece ser que não fui babaca, mas muitos apontaram que claramente há uma história maior aqui. Eles estão corretos. Não incluí a história completa na minha postagem original porque queria um julgamento sobre minhas ações recentes, não sobre o passado. No entanto, entendo por que as pessoas precisam de mais informações para entender a situação. Fornecerei esse contexto agora. Não estou procurando por compaixão, apenas quero expor os fatos como ocorreram. Isso remonta a 15 anos, ao ano em que completei 18 anos. Minha irmã Jenna tinha 16 na época e ela começou a se tornar muito reservada. Saía até tarde e estava sempre enviando mensagens em seu telefone. Não pensei muito sobre isso no início, mas acabei descobrindo que ela estava em um relacionamento com um homem muito mais velho que ela. Ele tinha cerca de 21 ou 22 anos. Nossos pais eram muito rígidos e eu sabia que eles não aprovariam esse relacionamento de forma alguma. Meu papel nisso foi mínimo. Eu não era o pai da minha irmã e estava ocupado com minha própria vida, trabalhando em um emprego de meio período para economizar dinheiro e me preparando para começar a faculdade no outono. Conversei com ela sobre isso uma vez e disse a ela que estava correndo um grande risco e que deveria ter cuidado. Não ameacei contar aos nossos pais porque senti que era a vida dela e sua decisão. No entanto, minha posição mudou uma noite quando voltei do trabalho. Passava da meia-noite e a encontrei justamente quando ela tentava entrar furtivamente em casa por uma janela. Eu a confrontei,
mas não fui barulhento ou agressivo. Disse a ela que seu comportamento estava se tornando perigoso e que ela não poderia continuar mentindo para nossos pais nessa escala. Disse a ela que precisava contar a eles sobre o namorado dela, ou eu teria que fazer isso. Estava preocupado com a segurança dela e dei a ela um ultimato. Disse que ela tinha até o final do fim de semana para ter uma conversa com eles. Se não o fizesse, eu contaria o que sabia no domingo à noite. Achei que estava fazendo a coisa responsável como irmão mais velho. O fim de semana chegou e passou e ela não falou com eles. No domingo à tarde, meus pais me pediram para sentar com eles na sala de estar. Ambos pareciam muito sérios e pálidos. Jenna estava sentada no sofá ao lado deles e ela estava chorando. Meu pai me disse que Jenna havia contado a eles algo muito sério. Minha mãe então disse que Jenna havia feito uma acusação terrível contra mim. Minha irmã, olhando para o chão, disse a eles que eu sendo inapropriado com ela há vários anos. Fiquei em choque e neguei tudo imediatamente. Tentei explicar a situação para eles e contei a eles sobre o namorado secreto dela e sobre o ultimato que eu havia dado a ela. Disse que ela estava fazendo isso para distraí-los de seus próprios segredos e para me desacreditar, para que não acreditassem em nada que eu dissesse. Eles se recusaram a ouvir e minhas palavras pareciam não ter efeito. Minha mãe começou a chorar e meu pai me disse que eu estava doente. Eles não acreditaram em mim. Acreditaram nela completamente. Disseram-me para ir ao meu quarto, fazer uma mala com meus pertences essenciais e sair da casa deles. Depois que fiz isso, eles me informaram que já haviam chamado a polícia. O que se seguiu foi a completa destruição da minha vida. Eu era um estudante do ensino médio de 18 anos um dia e um acusado de crime no dia seguinte. Fui preso naquela noite e como eu era legalmente um adulto e ela era menor de idade, o sistema não estava do meu lado. Minha família não forneceu nenhum apoio. Tive que contar com um defensor público e o caso se tornou uma questão da palavra dela contra a minha. Não havia evidência física para apoiar sua alegação, mas também não havia evidência para refutá-la. O caso inteiro foi construído sobre o testemunho dela. No tribunal, ela foi uma testemunha muito convincente. Ela chorou e forneceu uma narrativa detalhada e fabricada de tudo o que supostamente aconteceu. Quando meu advogado tentou trazer à tona seu relacionamento com um homem mais velho como um possível motivo para a mentira, a promotoria o enquadrou como um ataque ao caráter dela, um exemplo clássico de culpabilização da vítima. Isso me fez parecer ainda mais culpado. Meus próprios pais testemunharam contra mim e falaram sobre como minha personalidade havia mudado, como eu havia me tornado taciturno e retraído nos meses que antecederam a acusação. Eles interpretaram meu comportamento normal de adolescente como um sinal de culpa. Eles venderam a história dela porque era a que eles queriam acreditar. No final, não fui condenado pela acusação mais grave, mas fui considerado culpado de um crime de menor gravidade. O juiz me sentenciou a vários anos de liberdade condicional e, o mais significativo, fui obrigado a me registrar como agressor. Essa exigência de registro me seguiu por toda a parte. Meus planos para a faculdade se foram, pois não consegui empréstimos estudantis. Encontrar um emprego tornou-se incrivelmente difícil. A maioria das candidaturas perguntava se eu tinha uma condenação por crime, e dizer a verdade geralmente encerrava a conversa. Encontrar um lugar para morar era igualmente difícil, com restrições sobre o quão perto eu poderia morar de escolas, parques ou playgrounds. Por 5 anos, tive que me apresentar regularmente à delegacia de polícia local. Tive que informá-los sobre meu endereço, meu local de trabalho, meu veículo, quaisquer contas online que eu usasse. Minha vida era um livro aberto para as autoridades policiais. Após o julgamento, toda a minha família cortou contato comigo. Tias, tios, primos, avós. Era como se eu tivesse deixado de existir. Cumpri meu tempo em liberdade condicional e completei os 5 anos no registro. Aprendi a viver uma vida muito quieta e isolada. Encontrei trabalho em um armazém onde a verificação de antecedentes era menos rigorosa. Encontrei um apartamento em uma área permitida e construí uma vida para mim, pequena e autocontida. Nunca mais tentei contatar minha família. Esta é a história que levou à situação atual. É por isso que receber um convite para a festa de aniversário de uma criança foi tão chocante. É também por isso que ser desconvidado não foi uma surpresa e é por isso que não sinto culpa por bloquear seus números. Da minha perspectiva, não há relacionamento a ser salvo. Não há um há muito tempo. Atualização 2. Algo aconteceu que eu jamais poderia ter previsto. Poucos dias depois de postar minha última atualização, recebi um telefonema de um número que não reconheci. Meu primeiro instinto foi ignorar, como costumo fazer com números desconhecidos, mas por algum motivo atendi. O homem do outro lado da linha tinha uma voz profissional. Ele se apresentou como investigador particular. Minha mente imediatamente foi para um lugar negativo e assumi que meus pais o haviam contratado, talvez para encontrar uma nova maneira de me assediar ou para coletar informações para usar contra mim de alguma forma. Eu estava pronto para desligar o telefone e disse a ele que não estava interessado em falar com ele. Ele rapidamente disse: "Por favor, me dê apenas 1 minuto. Não estou trabalhando para seus pais. Fui contratado por Mark, marido da sua irmã." Isso me deteve. Não fazia sentido. Por que o marido da minha irmã contrataria um investigador particular e depois o faria entrar em contato comigo? O investigador pareceu entender minha confusão e explicou que Mark o havia contratado vários meses antes. Mark estava cada vez mais preocupado com o comportamento de Jenna durante o casamento. Ele a descreveu como tendo padrões de desonestidade. Ela construía mentiras elaboradas sobre coisas insignificantes. Era propensa a ataques de raiva súbitos e explosivos. Eles tinham discussões enormes e dramáticas que pareciam surgir do nada. Mark sentia que algo estava fundamentalmente errado, mas não conseguia identificar a origem do problema. O investigador particular
particular explicou que seu trabalho inicial era conduzir uma verificação completa de antecedentes de Jenna e investigar algumas de suas atividades financeiras e sociais. A principal preocupação de Mark na época era que ela pudesse estar tendo um caso. O investigador fez seu trabalho e mergulhou em toda a vida dela, presente e passada. Naturalmente, sua investigação o levou aos eventos que ocorreram quando ela tinha 16 anos, a acusação que definiu minha vida por tanto tempo. É aqui que a história toma um rumo que ainda acho difícil de processar. O investigador me disse que, como parte de seu trabalho de perícia digital, conseguiu recuperar dados de uma antiga conta de armazenamento em nuvem que Jenna havia usado quando adolescente, da qual havia se esquecido há muito tempo. Armazenados nessa conta na nuvem estavam arquivos de antigos registros de mensagens de um aplicativo de mensagens instantâneas que ela e suas amigas usavam na época. Ele havia encontrado uma conversa específica e era entre Jenna e sua melhor amiga na época. A conversa tinha data e hora. Aconteceu ao longo dos 3 dias entre o momento em que dei o ultimato a ela e o momento em que ela fez a acusação aos nossos pais. O investigador então começou a ler trechos dessas mensagens para mim pelo telefone. Ouvi em silêncio e as mensagens de Jenna estavam cheias de pânico. Ela escreveu para a amiga que eu havia descoberto sobre seu namorado mais velho. Estava apavorada que eu fosse contar aos nossos pais e que sua vida seria arruinada. Sua amiga perguntou o que ela estava planejando fazer e a resposta de Jenna foi clara. Ela escreveu que precisava fazer algo grande, algo que garantisse que nossos pais nunca mais ouvissem uma única palavra que eu dissesse. Ela precisava me transformar no inimigo. Então, ela expôs seu plano com uma clareza assustadora e disse à amiga que ia contar aos nossos pais que eu a estava importunando. Descreveu isso como o plano perfeito. Raciocinou que era uma acusação tão séria que ninguém jamais a questionaria e que resolveria seu problema, me tirando de casa e de sua vida. Ela escreveu explicitamente que isso manteria seu relacionamento secreto seguro. Depois de ler essas partes para mim, o investigador me disse que havia apresentado suas descobertas completas, incluindo as transcrições completas dessas mensagens, a Mark alguns dias antes. Ele disse que Mark estava completamente devastado. Ele era casado com Jenna há 4 anos, tinham um filho juntos e tudo que ele pensava que sabia sobre sua esposa havia sido construído sobre uma base de mentiras. O investigador disse que Mark queria falar comigo diretamente. Disse que Mark estava profundamente arrependido pelo que havia acontecido e que queria ajudar. Ele me deu o número de celular pessoal de Mark e me incentivou a ligar para ele. Encerrei a ligação com o investigador e fiquei sentado em silêncio por um longo tempo. Era muita coisa para absorver. Depois de cerca de 1 hora, decidi ligar para o número que ele havia me dado e Mark atendeu no primeiro toque. Sua voz parecia tensa e pesada. As primeiras palavras que ele disse foram: "Sinto muito." Ele repetiu isso várias vezes. Ele me disse que não tinha ideia de nada disso e disse que sempre sentiu que algo na história do passado dela estava errado. Jenna ficava intensamente irritada e defensiva sempre que ele tentava abordar o assunto. Então ele aprendeu a parar de perguntar. Ele me disse, sem hesitação, que acreditava em mim. Ele também explicou a situação com o convite da festa de aniversário. Disse que o havia enviado porque tinha um pressentimento de que algo estava errado com a história da família sobre mim e queria tentar abrir uma porta, mesmo que só um pouco. Quando Jenna descobriu que ele o havia enviado, ela teve um colapso completo e gritou com ele por horas e ameaçou levar o filho deles e deixá-lo se ele tentasse entrar em contato comigo novamente. Esse foi o evento que o levou a contratar o investigador particular. A ligação durou quase 30 minutos e ele a encerrou prometendo me enviar as transcrições completas das mensagens e qualquer outra evidência que o investigador tivesse encontrado. Disse que me apoiaria de todas as formas possíveis, incluindo testemunhar em meu nome para finalmente limpar meu nome. Eu disse que precisava pensar sobre isso. Atualização 3. Os eventos que se seguiram à minha conversa com Mark foram rápidos e decisivos. Fiel à sua palavra, ele me enviou por e-mail as transcrições completas e não editadas das conversas de Jenna, juntamente com um relatório detalhado do investigador particular. Ler as mensagens na íntegra foi uma experiência surreal. Não foi emocionante para mim da maneira que as pessoas poderiam esperar. Não houve raiva ou tristeza. Foi apenas uma confirmação fria do que eu sabia ser verdade por 15 anos. Esta era a prova. Mark me ligou novamente um dia depois. Ele me disse que havia confrontado Jenna e descreveu a cena para mim. Ele esperou o filho deles adormecer e então assentou e apresentou cópias impressas das mensagens. Ele disse que a reação inicial dela foi de negação e ela o acusou de forjar os documentos. Gritou que ele estava conspirando comigo para arruinar a vida dela. Ela ficou histérica. Mark disse que permaneceu calmo e simplesmente apontou para as evidências, recusando-se a se envolver com as acusações dela. Quando ficou claro que sua raiva e negações não estavam funcionando, sua estratégia mudou. Ela desabou. Começou a chorar incontrolavelmente e entre lágrimas, admitiu tudo. Confessou que havia inventado tudo e tentou justificar suas ações, dizendo que era apenas uma garota assustada de 16 anos que não queria se meter em problemas. Alegou que não entendia quais seriam as consequências de sua mentira. Mark disse que a confissão dela pareceu menos remorso genuíno e mais uma tentativa final desesperada de ganhar sua simpatia. A conversa não terminou ali e escalou quando Mark disse a ela que não poderia mais ser casado com ela. Ela se tornou violenta. Então, o atacou fisicamente, batendo e arranhando. Ele teve que contê-la fisicamente para impedi-la de se machucar ou machucá-lo ainda mais. Depois que ela se esgotou, ele saiu do quarto, trancou-se no escritório de casa e ligou para o advogado. Na manhã seguinte, ele entrou oficialmente com o pedido de divórcio e também entrou com um pedido de emergência para obter a guarda temporária exclusiva do filho, citando a confissão de Jenna, seu histórico de manipulação e sua instabilidade violenta como razões pelas quais ela era uma mãe inadequada. As consequências se espalharam rapidamente. Mark, em uma ação que ele me descreveu como um movimento necessário para total transparência e responsabilidade, encaminhou o relatório completo do
do investigador, incluindo as transcrições das mensagens, para nossos pais. Não demorou muito para eles reagirem. Meu pai ligou para meu telefone repetidamente, mas estava bloqueado. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu prédio. Não tenho ideia de como encontraram meu endereço, mas presumo que as informações públicas do registro de agressores em que eu estava tornaram isso possível. Eu estava em casa e eles tocaram o interfone do meu apartamento por vários minutos e quando não atendi, simplesmente ficaram no saguão e começaram a falar alto na minha porta. Minha mãe estava chorando e suas palavras eram claras através da porta. Ela não estava chorando por mim ou pelos 15 anos da minha vida que foram roubados. Ela estava chorando por Jenna. Lamentava sobre como a vida de Jenna estava agora arruinada e implorou-me, através da porta, para falar com Mark. Queria que eu convencesse a interromper o processo de divórcio. Disse que eu precisava encontrar em meu coração o perdão para Jenna, para que nossa família pudesse começar a se curar. A ideia era absurda. Eles queriam que eu, a vítima da mentira, consertasse o dano causado por sua revelação. Eu não respondi. Sentei-me no meu sofá em silêncio e esperei. Depois de quase uma hora, eles finalmente desistiram e foram embora. Assim que eles se foram, fiz um telefonema e contatei um advogado recomendado, especializado em condenações injustas. Encontrei-me com ele no dia seguinte e forneci a ele todas as evidências que Mark havia me enviado. Meu advogado revisou tudo e disse-me, com alto grau de confiança, que temos um caso incrivelmente forte para ter minha condenação formalmente anulada. O processo legal para fazer isso já começou. Não falei uma única palavra com meus pais ou minha irmã. Atualização final. Já se passaram vários meses desde minha última atualização. Várias coisas foram finalizadas e sinto que devo fornecer uma última postagem para encerrar este capítulo. Não haverá mais atualizações depois desta porque a história chegou à sua conclusão. Na frente legal, os eventos ocorreram como meu advogado havia previsto. Peticionamos ao tribunal para anular minha condenação com base nas novas evidências. O gabinete do promotor revisou o caso e não se opôs à nossa moção. A confissão nas mensagens de texto de Jenna era inegável. Houve uma audiência, que foi breve. Eu compareci, mas não fui obrigado a falar. O juiz anulou formalmente a condenação e desfez o julgamento contra mim. Meu nome foi removido do registro de agressores. Legalmente, o crime pelo qual fui condenado não existe mais no meu registro. É como se nunca tivesse acontecido. A vida de Jenna mudou completamente. Seu divórcio de Mark é final e como parte do acordo e devido às evidências de seu comportamento, Mark obteve a guarda física e legal primária de seu filho. Jenna tem direitos de visitação limitados e supervisionados. Mark me mantém informado à distância, pois sente que me deve isso. Ele me diz que Jenna está em alguma forma de terapia intensiva, mas continua a transferir a culpa por sua situação para todos, menos para si mesma. A situação com meus pais também foi concluída. Pelo que Mark me disse, eles estão totalmente focados em apoiar Jenna. Gastaram uma quantia significativa de suas economias nas batalhas legais dela e em suas despesas de vida atuais. Quanto a mim, minha vida continua e estou legalmente livre da condenação que me assombrou por 15 anos, mas não houve nenhum momento de catarse. Não houve sentimento bom quando o martelo do juiz caiu. Não senti uma onda repentina de alívio. O passado não é apagado. Os anos que passei em liberdade condicional e no registro aconteceram de qualquer maneira. Não há mais atualizações para dar. Obrigado a todos que dedicaram seu tempo para ler isto. Próximo relato. Eu disse à minha namorada que ela não é uma esposa troféu ou símbolo de status e que somos semelhantes em atratividade. Ela encara isso como se eu a estivesse chamando de velha e feia. Um pouco de contexto, minha namorada e eu temos 30 e 31 anos, respectivamente. Estamos namorando há cerca de um ano. Eu trabalho como engenheiro de alto nível em uma boa empresa e minha namorada trabalha como especialista em folha de pagamento em uma boa empresa também. Eu ganho significativamente mais do que ela, 3x. As coisas iam bem no nosso relacionamento até que eu mostrei a ela minha aposentadoria e economias. Agora ela não vê mais sentido em trabalhar e começou a enquadrar nosso relacionamento de forma que ela é a bonita e eu sou o engenheiro nerd que teve sorte de tê-la. Antes, quando nos conhecemos, ela era totalmente focada em trilhar o próprio caminho, eventualmente abrindo sua própria empresa com a irmã na área de captação e recrutamento, mas agora ela brinca sobre dirigir um Range Rover, usar Lululemon e ir a yoga. Estávamos tendo uma discussão novamente sobre essa história de esposa troféu que ela mencionou, dizendo que eu era nerd antigamente enquanto ela era muito popular. Eu disse a ela que ela não é uma esposa troféu, que sim, ela é atraente, mas não há uma diferença enorme entre nós. Eu disse a ela que se fosse o caso de eu tê-la conhecido quando ela tinha 22 anos e eu tivesse minha idade atual, então sim, mas ela não tem mais 22 anos. Depois que eu disse isso, ela simplesmente começou a chorar desesperadamente. Ela começou a dizer que eu a considero feia e acabada, que seus melhores anos já passaram. Ela apenas me disse que se eu não estou feliz em estar com ela, por que ainda estou aqui? Para parar de desperdiçar o tempo dela. Tentei conversar com ela, mas ela não estava em condições para uma conversa. Eu não sei o que dizer, pessoal. Para mim, eu só queria dizer que acho que somos de atratividade semelhante. Tipo, não acho que alguém, ao nos ver, vire a cabeça e pense, ela está com ele por causa do dinheiro. Ou caramba, ele tem muita sorte de estar com ela. Acho que é mútuo. Se houve alguém, foi ela quem se interessou pela minha aparência primeiro. O que devo fazer? Gosto do fato de que ambos trabalhamos e não quero mudar essa dinâmica. E também não quero que ela pense que está acima de mim, que sou tão sortudo por tê-la. Quero que ela nos veja como iguais, e na minha tentativa de fazer isso, magoei os sentimentos dela. Qual é o próximo passo?
Principais comentários. Comentarista 1. Isso parece ser um caso clássico de projeção psicológica. Devido à diferença salarial entre vocês, ela provavelmente sente que vale menos do que você. Ela provavelmente sente que seus melhores anos já passaram, visto que você decolou e está apenas subindo. As investidas dela sobre ser uma esposa troféu são uma busca por validação de que ela não é inútil e que você ainda a valoriza, e que suas contribuições financeiras não são motivo de vergonha. Não acho que ela seja interesseira. Acho que a autoestima dela está sofrendo alguns abalos, sem culpa sua ou dela. Acho que uma terapia ajudaria muito aqui. Comentarista 2. Acho que essa bobagem de esposa troféu começou quando ela descobriu o quão inadequado é o dinheiro dela em comparação ao seu. Ela é ambiciosa. Ela queria sucesso e confiava em suas conquistas. Quando ela descobriu que sua renda proporcionava algo que ela queria realizar, mas agora está percebendo que talvez nunca consiga esse tipo de dinheiro, sucesso, acho que isso a levou a uma crise da meia-idade. Sua nova perspectiva demonstra o desejo dela de ser a melhor em algo. A esposa troféu que você descreveu acima é uma nova imagem visual de sucesso para ela. Ela tem dinheiro, é bonita, pode usar roupas de marca, fazer yoga e tem um marido que a aprecia por sua aparência porque ela é popular. Esses exemplos mostram que ela quer ser apreciada e bem-sucedida em algum aspecto de sua vida. Acho que ela está seguindo o caminho superficial porque sente que não alcançou o sucesso que desejava para a idade dela. Não é tão bem-sucedida financeiramente quanto você. Seu emprego provavelmente atingiu o teto salarial e ela precisa se sentir necessária, apreciada e melhor que você de alguma forma. Atualização. Oi pessoal, então, obrigado a todos por compartilharem suas respostas. Tentei o meu melhor para ler todas elas e vi muitas perspectivas interessantes. Minha única queixa sobre elas foi o fato de que muitos posts ignoraram tanta informação relevante. Tive algumas longas conversas por mensagem direta com algumas pessoas em situações semelhantes que foram super úteis. Algumas coisas que quero adicionar. Para as pessoas que disseram que minha namorada era interesseira, ela realmente trilhou seu próprio caminho desde a universidade até onde está agora e tem uma boa ética de trabalho. Não é como se ela fosse alguém que viveu assim a vida toda e também para as pessoas que disseram que minha namorada perdeu a motivação depois de ver minha riqueza. Ela já namorou caras que ganhavam mais do que eu. No geral, eu queria que minha namorada se sentisse especial, que ela é a mulher mais bonita do mundo, mas não gosto que ela esteja acima de mim, que ela esteja em um pedestal e que eu seja esse engenheiro inferior. Tivemos uma discussão e as coisas, honestamente, só pioraram. Tentei conversar com ela, mas ela só trazia à tona as piores coisas que eu disse a ela, sem nenhum contexto dela basicamente me chamando de feio. Além disso, ela também mencionou que meu pai era extremamente esquisito. Ela menciona meu comentário sobre eu dizer que ela seria uma esposa troféu aos 22, mas não aos 30. Ela continua dizendo que todos os engenheiros que ela conheceu carregam um ressentimento por não terem dormido juntos quando estavam na faculdade e ela começa a dizer que essa amargura está vindo à tona, achando que eles têm direito a uma namorada jovem e gostosa porque não conseguiram namorá-las na faculdade. E é por isso que fiz aquele comentário, tentando colocá-la para baixo. Eu simplesmente fiquei frustrado. Então falei tipo, sim, concordo, nunca consegui pegar a garota gostosa na faculdade. E mesmo com todo o dinheiro que ganho, ainda não consigo pegá-las agora. Então, infelizmente, tenho que recorrer às de segunda mão e com algumas rugas. Novamente, isso só piorou tudo. Ela me chamou de misógino por chamá-la de segunda mão. Disse que eu a tratei como um carro usado e tenho quase certeza que quando ela contar às amigas sobre nossa briga, é isso que ela vai dizer a elas. Não sei o que dizer. Foi simplesmente ridículo. Como se ela tivesse começado toda essa história de que não consigo as garotas que eu supostamente realmente quero. Tipo, é ela quem está transformando todo esse lance de namoro em os que têm e os que não têm. Então, se você quer essa analogia, eu vou jogar com essa analogia também. Eu apenas concordei com isso. E agora eu sou o vilão. Não sei o que fazer. Ela vai dizer 10 coisas ruins sobre mim, que eu era feio, que tenho sorte de estar com ela, mas quando eu respondo, ela explode e sai irritada. Não sei que diabos fazer. Tipo, já tivemos brigas antes, mas esta parece impossível. Tínhamos uma comunicação decente antes, mas agora é um lixo. Não sei o que fazer. Tipo, estou mais do que aberto a uma conversa sem nos depreciarmos, mas ela realmente quer que eu esteja em... Por favor, me enviem suas análises da situação. Se há algo da perspectiva feminina que eu não entendo, por favor, me digam. Não quero deixar isso acabar sem dar o meu máximo, mas não vou ficar em uma posição subserviente. O que devo fazer? Como posso lidar com isso corretamente? Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.